Oi, como vocês estão? Prof tá aqui mais uma vez. Essa semana é uma semana especial, né? Aqui para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul, né? Que é comemorada a nossa Semana Farroupilha. Então, essa semana a prof vai mandar algumas atividades. Já tem gente no grupo, né? Postando fotinhos, prendinhas e gauchinhos muito lindos. Então, essa semana a gente já começou na escola, né? Os que foram essa semana, trabalhar um pouquinho sobre a cultura gaúcha, né? E por que será que tem isso? Por que será que se comemora, se fala, né? Por que certas coisas lembram o povo gaúcho? Então, é isso que a prof trouxe uma história para contar um pouquinho para vocês, tá? Que é dessa coleção Cultura Gaúcha. E a que a prof vai ler hoje é chamada Acampamento Farroupilha, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? E ela vai explicar um pouquinho por que a gente até hoje faz esses festejos, essas comemorações durante essa semana em setembro. E no dia 20, daí é comemorado o Dia do Gaúcho, né? Então, por que acontece isso no nosso estado e outros lugares não? E aqui nessa historinha tenta explicar um pouco isso. Espero que vocês gostem e que vocês entendam um pouquinho sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Então vamos à história. Gauchinho estava se preparando para acampar com Gauchão. Uma aventura que prometia ser muito divertida, pois acampariam como os heróis da Revolução Farroupilha. Ó, então aqui tá o gauchinho e o gauchão se preparando, encilhando o seu cavalo, né? Eles vestidos de roupa gaúcha, né? Com a pilcha do gaúcho, tá bom? Então vamos à história, vamos seguir. Durante a viagem, Gauchinho perguntou: Gauchão, eu sei pouco sobre a Revolução Farroupilha. Me fale sobre ela. Gauchão deu uma gargalhada e disse: Baguri, pensei que tu nunca me perguntarias. Os farroupilhas eram gaúchos honestos, descontentes com os altos impostos que o governo cobrava. Eram valentes e não aceitavam a situação. Por isso, resolveram se rebelar. Travaram grandes combates pela liberdade e por uma vida mais justa. A coragem deles foi tanta que até separaram o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, criando um novo país. Então, o gauchão tenta explicar, né? Por que se comemora? O que está se comemorando nessa semana, né? Então, foi um momento bem triste, na verdade, porque foi uma guerra, uma revolução. Teve muitas lutas, muita gente morreu, né? Então, os farroupilhas queriam o quê? Queriam liberdade, queriam as coisas mais justas, mais corretas, porque eles trabalhavam muito e estavam ganhando muito pouco, né? Eles tinham que dar tudo pro império, pro governo, né? Então, eles fizeram essa luta que durou muito tempo, durou quase 10 anos. Foi um período muito triste, mas que faz a gente ter orgulho no sentido que o povo não aceitava, queria que as coisas fossem diferentes e até se tornou um país por um período durante essa guerra, tá bom? Então vamos seguir. Os mais famosos líderes da Revolução foram o Bento Gonçalves, o Giuseppe Garibaldi e que era um revolucionário italiano. E ele tinha a mulher dele, Anita Garibaldi, que também lutou nessa revolução e foi muito, muito importante durante essa guerra. Então, as mulheres também estavam nessa luta, também lutaram, muitas ficaram cuidando das fazendas, das famílias, enquanto os homens iam para a guerra. Então, as mulheres são representadas pela Anita, mas muitas delas estavam nessa revolução, tá? E o que era lá do lado do governo, que ajudou a terminar com a guerra,
a selar o Tratado de Paz foi o Duque de Caxias. Ele conseguiu um acordo de paz com os Farroupilhas em 1845, colocando fim à guerra. Então esse aqui, ó, é o Duque de Caxias e ele que ajudou que acabasse essa guerra, que parassem de tanta morte, de tanta tristeza, né? E aí o Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil, que nem é hoje, né? A gente é um estado do Rio Grande do Sul. Mas teve toda essa parte da história do nosso estado. Atualmente, há várias ruas dos municípios gaúchos com os nomes dos líderes farroupilhas. E nem só ruas, né? Tem inclusive nomes de cidades, desses heróis, desses farroupilhas que lutaram nesse período. Em Porto Alegre, uma delas homenageia o pacificador Duque de Caxias. Então, aqui que foi assim muito importante para que acabasse a guerra, né? Bah! Gauchão falou admirado o gauchinho. Então eles realmente foram heróis. Tchê. E como concordou o gauchão, o exemplo de coragem deles até hoje é admirado e seguido por todos os gaúchos de verdade. Então vamos logo para esse acampamento farroupilha, tchê. Estou doido para participar. Então eles estavam já chegando no acampamento. Então o que é um acampamento farroupilha? É um lugar onde nessa semana farroupilha, por alguns dias, as pessoas voltam a viver como se vivia no passado, né? A cultivar, a fazer aquelas coisas que os gaúchos fizeram lá naquela época da Revolução Farroupilha, né? Eles ficam lá ouvindo as músicas, cantando. Claro, ninguém vai ficar lutando agora, né? Eles ficam fazendo a parte alegre, a parte feliz, né? Comendo churrasco, carreteiro, né? Tomando chimarrão, cuidando dos cavalos, que naquela época era muito importante. Na sala a gente conversou e muita gente falou que o cavalo lembra muito o gaúcho, né? Porque nessa época, na Revolução, não tinha outro meio de transporte, né? Eram os cavalos que estavam, né, ajudando os gaúchos naquela época. Então, nessa semana, a gente vai fazer algumas atividades para lembrar também um pouquinho da cultura gaúcha. Eu sei que vocês, muitas famílias, têm esses hábitos, esses costumes em casa, né? Que gostam do seu chimarrão, de fazer um churrasco, de ouvir músicas gaúchas. E isso é o que faz parte da nossa identidade. Uma pessoa lá de um outro estado, até de outros países, escutam, enxergam e dizem, bah, mas isso é coisa de gaúcho. E a gente fica bem orgulhoso, né, que reconheceram, que conheceram a nossa identidade, né? Então é por isso que a gente nas escolas fala, né? Os outros anos que não tinha pandemia, a gente ia para o CTG, que é aquele lugar onde se cultiva, se mantém essas tradições, né? O Centro de Tradições Gaúchas, né? Então agora pode ser que o ano que vem a gente consiga ir novamente. Daí lá a gente escuta as músicas, as danças, a gente assiste, dança, né? Pra gente lembrar dessa nossa história, desse nosso passado, que é muito importante pra gente saber quem a gente é, não é mesmo? Então vocês vão conversar com as famílias, vão postar fotinhos, que já tem gente postando de peãozinho e prendinha, e fazendo coisas que vão lembrar, né, essa nossa identidade, a nossa cultura do gaúcho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da história, da nossa história, do nosso povo gaúcho, tá bom? Um beijo!